te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, glória te damos, Senhor. Amém. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E nós estamos agora, neste culto de hoje, como no culto passado, falando de um mesmo tema, o alimento de Deus. É importante que você acompanhe os cultos, porque todos eles vão seguir um tema idêntico, com algumas diferenças com relação à palavra a qual Deus vai nos trazer. Se você não teve a oportunidade de assistir o primeiro culto da série Falando de Deus, com o tema O Alimento de Deus, vá lá na playlist, vá lá no canal do Ministério Folha em Branco e acesse e assista o culto para você também se alimentar e ir aprendendo com os ensinamentos que o Senhor nos coloca às mãos. E hoje também usaremos como tema o alimento de Deus, mas com um subtema de multiplicação. Mas antes de entrarmos na palavra, eu queria trazer à memória da igreja um pouquinho da história da série Falando de Deus. Creio que a maioria desconhece quando foi que foi no ar o primeiro culto da série Falando de Deus.
tanto no canal da pastora Angie Medrado, quanto no canal do Ministério Folha em Branco. E eu queria falar um pouquinho dessa história, de como isso tudo começou. A realização dos vídeos com os conteúdos cristãos nasceu no coração da minha esposa, da pastora Angie Medrado. E o objetivo desse projeto inicial, de certa forma foi inovador, era de explorar os canais digitais ou virtuais com temas e assuntos bíblicos. E não envolvendo propagandas nem apelos emocionais, mas que era com foco na palavra de Deus, foco na mensagem do Senhor. E foi feito um trabalho com seriedade de levar a palavra do Senhor em um momento, inclusive, que antes da pandemia, né, que as igrejas tradicionais não exploravam essa forma de divulgar a palavra de Deus com tanto afinco, como aconteceu depois da pandemia. Né, e que foi uma mudança importante. Nós nunca pensamos, com esse trabalho, de competir com a igreja física, da igreja tradicional. Infelizmente, alguns pensavam nisso, mas sim ser um braço da igreja, uma extensão da igreja. Tanto é verdade que, pós-pandemia, as igrejas que acordaram para essa necessidade passaram a explorar, né, os canais virtuais nas suas pregações, em levar as suas palavras. E com essa visão inovadora, então, da pastora Angie, ela começou a gravar e lançar, né, na internet os ensinamentos da palavra de Deus, que começou com 1 minuto de reflexão, que até hoje vocês devem conhecer e assistir. E a pastora Angie abordava nesse 1 minuto de reflexão temas diversos, sempre fazendo uma referência bíblica a cada tema que vinha trazendo. Os vídeos eram curtos, sempre transmitidos em seu canal pessoal, e a mensagem eram semanais, todas as terças-feiras. E esse lindo trabalho, ela foi tendo outras ideias, né? E ela então resolveu, né, criar o canal, né, um quadro chamado Falando de Deus. E ela criou esse quadro Falando de Deus em 2017, setembro de 2017. Ou seja, setembro agora se fazem 5 anos que o Falando de Deus existe, né? E ele passou a ser transmitido no canal do Ministério Folha em Branco em abril de 2021, que quando ele saiu do canal da pastora Angie Medrado, pessoal, e foi para o canal do Ministério Folha em Branco, e à frente da palavra, eu passei a trazer a palavra para os irmãos. Mas antes, quem começou, quem teve toda essa ideia, foi a pastora Angie Medrado. E eu glorifico ao nome do Senhor pela vida da minha esposa, da pastora Angie Medrado, que foi, né, inspirada pelo Espírito Santo, e na época ela era diaconisa, a fazer esse trabalho, a impulsionar esse trabalho, que não é fácil, não é fácil, mas ele foi o propulsor para que ela também crescesse espiritualmente e pudesse hoje também ser uma pastora abençoada, usada por Deus. No meio de tantas lutas, ela nunca desistiu de fazer a obra de Deus e obedecer à voz do Senhor, e glória seja dada a Deus por isso. Por isso, irmão e irmã, continue a orar por nossas vidas e pelo nosso ministério. E você deve estar se perguntando, tudo bem, e o que tem essa introdução a ver com a palavra que nós vamos estar estudando hoje? Eu te respondo, ela tem tudo a ver, tudo a ver. Porque se nós não buscássemos o alimento espiritual no Senhor, nós estaríamos fracos, nós teríamos padecido e não conseguiríamos fazer a sua obra. Se nós não buscarmos o alimento espiritual em Deus, a exaustão nos consome durante o preparo dos cultos. O tempo que nós temos que dedicar para preparar um culto nos esgotaria. O culto tem que ser preparado com dedicação, com amor, porque muitos serão os levantes espirituais, muitos serão os levantes contra nossas vidas. Por isso, o alimento espiritual é importantíssimo para a nossa vida, assim como o alimento para o nosso corpo. Nós precisamos, todos os dias, o alimento que vem dos céus. Como diz o ditado, tudo na vida tem um preço. Servir a Deus tem um preço, um alto preço, de muita dedicação, desejo e amor pela obra. Sem Deus nós sucumbimos. E com Deus sempre estaremos alimentados espiritualmente. Lutando, mas alimentados espiritualmente. Temos que estar bem alimentados, seja no corpo, seja na alma. E se nós não tivermos a presença de Deus, nós com certeza padeceríamos. Com certeza padeceríamos. E se nós voltarmos no culto passado, entrando agora na palavra,
Nós estudamos no culto passado em 2 Reis 4:38 a 44, também com o tema alimento de Deus. Resumindo, lá se pregou, nós estudamos os tempos que eram de muita fome, os profetas aguardando o alimento. Quando recebem o alimento, eles gritam: a morte está na panela, mas Deus opera um milagre no meio deles e entrega sobre eles a bênção. Então, se você perdeu esse culto, volta lá e assiste no canal do Ministério Folha em Branco. Hoje nós vamos meditar com o tema o alimento de Deus, mas com o subtema a multiplicação. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João 6, do versículo 1 ao versículo 13. Se for possível, é claro. João 6, versículo 1 ao versículo 13. Que diz assim a palavra de Deus: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães e cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Amém e amém. Todos conhecem essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Todos conhecem. Então, no capítulo anterior do livro de João, no capítulo 5, nós temos o relato de que Jesus vai a Jerusalém para a festa dos judeus. E na leitura do capítulo 5, nós vemos que Jesus opera grandes milagres naquele lugar. Entre eles, o muito conhecido, que era da cura do paralítico do tanque de Betesda. Aquele paralítico que aguardava por um milagre, a oportunidade de entrar no tanque quando a água se movia, há 38 anos. Há 38 anos. E Jesus então cura a vida daquele homem. E Jesus continua a operar milagres naquele lugar, inclusive no sábado. E por isso, por fazer milagres no sábado, ele provocou sobre ele uma ameaça e começou a ser perseguido. Mas mesmo na perseguição, Jesus, por onde passava, ele curava, ele ensinava o povo, ele abençoava o povo, e por isso que a sua fama se espalhava por toda a terra, por todo aquele lugar. E nós temos o relato, então, no João 6, que nós lemos, de que Jesus vai para a Galileia, de barco, no versículo 1, que ele parte para a outra margem do mar da Galileia. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês a respeito do Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia não é um mar, é um lago. É um lago da Galileia, que é chamado de mar por causa das suas dimensões, por ser muito grande. Então, o Mar da Galileia, ele não tem água salgada, é água doce, perdão. E ele é um mar que tem dimensões tão grandes que parece realmente ser um mar. Tá? E ele é o maior lago em Israel, entre a fronteira de Israel, Cisjordânia e Jordânia. Ele tem 21 quilômetros de largura por 13 quilômetros de comprimento e uma profundidade que pode chegar até 45 metros. Então, realmente é um lago grande, né? E ele fez parte do Império Romano na época de Jesus, e o Mar da Galileia era cercado, na época de Jesus, pelas cidades de Cafarnaum, de Tiberíades, Magdala, Corazim e Betsaida. Tá? Então eram essas cidades que cercavam o Mar da Galileia no tempo de Jesus. Então, anota aí depois que eu vou fazer uma provinha oral, tá? Mas tudo isso é pesquisado, eu fui pesquisar, fui atrás. É importante a gente conhecer, entender algumas das passagens do Senhor. Aí o versículo 2
diz que uma grande multidão estava seguindo a Jesus, em virtude dos seus sinais miraculosos, da cura dos doentes, dos milagres que Jesus estava fazendo. Então, por onde Jesus passava, ele operava milagre, ele ensinava, ele curava, ele transformava a vida. Jesus não perdia a sua oportunidade de levar a palavra de Deus, de abençoar, em qualquer lugar, em qualquer hora, com pouca ou com muita gente. Sempre havia uma alma a ser salva e em todo lugar e momento, para Jesus era ideal para se lançar à rede. Assim como para nossas vidas, isso vale para nossas vidas também. Nós temos que ter o discernimento e aproveitar a oportunidade que Deus coloca nas nossas mãos para abençoar vidas, para transformar vidas, porque esse é o nosso chamado. O mistério de Deus não está limitado a quatro paredes, ele está em todo lugar, onde quer que nós passamos. Nós não precisamos de paredes, não precisamos para pregar a palavra de um púlpito ou de um templo, não precisamos de um altar ou de uma banda, não precisamos de um coral ou de holofotes ou de luzes ou de microfones. Jesus não tinha nada disso, nada disso. E ele saía pregando a palavra do Senhor, a palavra que salva. Claro que tudo isso é bom, não há nada de errado em ter isso, mas isso não pode ser essencial, isso não pode ser primordial para se pregar a palavra de Deus, para se lançar a palavra de Deus. O que importava para Jesus era alcançar as almas sedentas, isso que importava para Jesus, aquelas que buscavam uma resposta, aquelas que buscavam um milagre em qualquer lugar, em qualquer momento. Então Jesus, lá no versículo 3 e 4, diz que ele se assentou no monte com os discípulos. E ele viu, né, que estava próximo à festa judaica. E ele estava lá no monte. Esse monte hoje é chamado de Monte das Bem-aventuranças, porque nesse lugar aconteceu um milagre. Nesse local, atualmente, existe um centro internacional, Domus Galeazzi, que também é chamado de Lugar das Árvores das Bênçãos. Provavelmente deve ser um museu, não conheço. Tá? Mas existe um memorial nesse lugar. Aí no versículo 5 diz que ele levanta os olhos e vê a multidão se aproximando. E não era uma pequena multidão, não, era muita gente que se aproximava. Era muita gente que vinha ao encontro de Jesus. E o número de pessoas que se aproximavam era muito grande, era muito enorme. A palavra diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então você pode colocar aí em torno de 7.000, 8.000 pessoas aproximadamente. E aí Jesus faz uma pergunta para Felipe. Ele faz uma pergunta para Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Imagine Felipe lá sentado do lado dele, o impacto que ele recebe quando Cristo pergunta para ele isso. Aquele gente chegando lá de monte. Então Felipe devia ficar imaginando, acredito eu, né? Ele falou assim: poxa vida, mas como eu vou conseguir para conseguir tanta gente assim, trazer alimento para eles? Havia uma situação interessante naquele lugar que também me chama a atenção. Pare e pense, igreja. Eram 7.000 pessoas aproximadamente. Não tinha microfone, não tinha púlpito, não tinha banda. Como é que essas 7.000 pessoas faziam para ouvir a Cristo pregar? Olha como Deus providencia as coisas. Como é que esse pessoal conseguia ouvir a Cristo? Se não fosse o próprio Espírito Santo que soprava no ouvido dessas pessoas as palavras do Senhor. Isso é o primeiro ponto que eu acho bem interessante nessa palavra. O segundo ponto era que aquela multidão, ela se comovia a pé. Provavelmente não tinha carro, né? Você sabe disso. O sol devia ser bem quente. A terra era de solo árido, difícil acesso, mas nada impedia delas buscarem ao Senhor. Porque elas buscavam a resposta naquele que é o único capaz de trazer uma resposta. Mas elas vinham com fome. E Jesus conhecia o seu povo. Jesus sabia da necessidade do povo se alimentar, de alimentar o corpo. Jesus sabia que eles estavam com fome. Jesus conhece todas essas coisas. E ele se preocupa no detalhe. Ele se preocupa com nossa alma, mas ele se preocupa também com a saúde do nosso corpo. E todos que deveriam estar bem alimentados, para que todos pudessem receber também o alimento espiritual. Aí então por isso que ele pergunta para Felipe. Se você for ler lá em Mateus 25, 35, diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Assim que Jesus avista a multidão, ele pergunta ao seu discípulo: como é que nós vamos fazer para comprar alimento para esse povo?
E Felipe, o que ele faz? Provavelmente na cabecinha dele, ele ficou imaginando assim, onde será que tem um supermercado aqui perto? Como conseguir comprar tanto alimento para essa gente, se o dinheiro não vai dar? Ele se viu numa situação difícil, mas Felipe não estava pensando como um homem de fé espiritual, mas estava pensando como um homem carnal. Assim como nós também pensaríamos como um homem carnal. Cristo fala que ele estava colocando a Felipe à prova. Assim como Deus nos coloca à prova a todo momento. Porque o Senhor já sabia e já tinha em mente o que ia fazer. Mas o Senhor nos coloca à prova todos os dias. Assim como o Felipe à prova. Mas o mestre sabe de todas as coisas, o que fazer. E Jesus já tinha um escape para aquela situação. Mas ele estava provando a fé de Felipe, assim como Deus nos prova a fé todos os dias. E temos que estar preparados para enfrentar as provas que o Senhor coloca nas nossas vidas. Então Felipe responde uma resposta de homem, uma resposta de um homem carnal, uma resposta de quem está na carne e não no espírito. Felipe responde: 200 denários não comprariam o suficiente de pães para aquelas pessoas. Não seria suficiente. Felipe apresenta a Cristo um cenário da situação, como homem. O quanto temos em caixa ou em dinheiro. Pelas contas não seria suficiente para comprar tanto alimento. Existe um problema de logística para buscar os alimentos. Temos muito pouco tempo para acharmos uma solução para esse povo que está chegando. Se você analisar os momentos e os fatos, você vai ver que Felipe tinha razão nas suas afirmações. Ele calculou corretamente. Ele apresentou os fatos. Ele apresentou as limitações. Ele não omitiu nada. Nada. Eles tinham 200 denários em caixa. 200 denários em caixa. O denário era a moeda da época de Jesus. E ela era feita de prata romana. E seu peso estimado era de aproximadamente 4 gramas. E o seu valor representava um salário diário de um trabalhador. Um salário diário. Se você converter para os dias de hoje, isso dá aproximadamente R$ 40,40. Um denário equivale a R$ 40,40. Se você ler lá em João 12:3, né, do capítulo 14, de Marcos, João 12:3, 5, ele fala a passagem sobre o frasco de perfume a qual Maria lavou os pés de Jesus. E Judas Iscariotes, ele faz um questionamento, né, para Jesus de que aquele perfume era muito caro. E se ele fosse vendido, ele renderia 300 denários. Ou seja, eram 300 dias trabalhados na época. Então, realmente era um perfume caro. Mas não importava para Jesus o preço do perfume, mas a atitude do que estava sendo feito lá. Então, 200 denários não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Mas não é suficiente para alimentar tanta gente. Seria suficiente para comprar aproximadamente 8.000 pães franceses, de 50 gramas. Mas não era suficiente para todo aquele povo, para matar a fome daquele povo, para poder alimentar aquele povo. Aí então entra na conversa de Jesus e Felipe, André, o irmão de Simão Pedro. Lá no versículo 8, diz que o discípulo André, o irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse que havia um rapaz, opa, a solução chegando aí, havia um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André apresenta uma suposta solução. Na verdade, o que ele apresenta aos olhos carnais não ajudaria em nada, não mudaria em nada aquela situação. A própria palavra diz que são 2 peixinhos. 2 peixinhos, não são 2 piraíbas. Para quem não sabe, piraíba é um dos maiores peixes que se encontra em água doce. Ele pode chegar até 200 quilos. Então nós não estamos falando de 2 piraíba, ele está falando de 2 peixinhos. Provavelmente deve ser 2 lambari. Para quem não sabe o que é lambari é um peixinho desse tamanho, assim que eu pescava muito na represa do Guarapiranga. É um peixinho que você pega muito fácil. Então provavelmente seria 2 lambarizinhos. Era 2 peixinhos apenas. Era só 5 pães de cevada. Então o apóstolo André sabia que a solução não viria dos homens. Ele sabia que a solução não viria das buscas dos homens, mas viria do mestre, do Senhor. Como homem, ele se esforçou em ajudar. Eles fizeram o que era possível, o que estava ao alcance, mas aquilo não daria
um resultado que eles esperavam. Eles precisavam de um agir do Mestre, eles precisavam do agir de Cristo. O homem tem seus limites, mas para Deus não existem limites, não existe impossível, e precisaria acontecer naquele lugar um milagre para alimentar tanta gente. Então o apóstolo traz para Jesus o que ele tinha às mãos naquela situação, mesmo sabendo que para o homem não seria suficiente para resolver aquele problema. Não seria suficiente. Tem momentos em nossas vidas que temos que apresentar a Jesus o que temos às mãos. Os nossos olhos não será suficiente para resolver o nosso problema. A nossa causa não vai ser resolvida pela nossa mão. Somente um milagre poderá mudar aquela situação. Somente Cristo poderia mudar a história e aquela situação. Não era o homem que ia fazer. Aí o versículo 10 diz que Jesus então diz que manda o povo se assentar. Diz a palavra que o lugar era gramado, tinha muita grama. Então manda todo mundo se assentar. Senta aí na grama, fica à vontade, descansa. E diz que todos se assentaram. Cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todos se assentaram. Veja que interessante, veja os milagres de Jesus nas entrelinhas dessa palavra. Jesus não opera o milagre de imediato. Jesus já não sai gritando salamadai aí, não. Não já profetizando, não. Ele manda primeiro o povo se assentar. Se assenta aí, se acalma, descansa. No primeiro momento, a atitude de Cristo foi outra daquilo que nós esperávamos como homens. Ele manda que todos se assentem, que o povo encontrasse um lugar e se assentasse para que aguardassem com calma a providência divina. O tempo de Deus não é nosso, mas é de Deus. Deus tem a forma de trabalhar, de agir no seu tempo, não no nosso tempo. Deus não é afoito, afobado, desesperado. Deus age na forma que ele tem que fazer, segundo o que lhe apraz. E o Senhor estava no controle daquela situação, porque Ele estava acalmando o nosso coração, acalmando o coração daquele povo. O Senhor está no controle, sente e aguarde. Deus está trabalhando em nossa causa. Confie no Senhor, acalma o teu coração. Mas o problema era grande. Eram 5.000, 7.000, 8.000 bocas famintas. O problema era enorme, era muito grande, mas todos ouvem e obedecem ao Senhor. Então Deus fala, ouça e obedeça a minha voz, assente e acalme seu coração. E todos obedecem à voz de Deus. E Deus nos diz hoje, acalme seu coração, se assente, espera, a minha resposta virá. Aguarde, a minha resposta virá. Ninguém ficou apavorado. Ninguém saiu gritando, ninguém saiu correndo, desesperado. Todos se assentaram e aguardaram a resposta do Senhor. Todos se assentaram e aguardaram a providência de Deus. Aí o versículo 11 diz que Jesus tomou os pães, deu graça, abençoou e repartiu para todos os que estavam assentados. Ninguém precisou se levantar, ninguém fez fila. De esfomeados, o que sai correndo para pegar o primeiro da fila. Não, todos aguardaram sentado. Ninguém saiu lá roubando um pedaço do outro, pedindo um pouquinho a mais para o prato dele do que o outro. Não, todos aguardaram sentados. E todos receberam a porção de pão e de peixe. Chegou a hora do milagre. Chegou a hora da resposta. Eles partem, Jesus parte os pães e os peixes, entrega para cada um pedaço. Mas era um pedaço que se multiplicou, porque aquele pedaço satisfez. Eles comeram ao ponto de se satisfazer e poderia repetir quantas vezes quisesse, porque tinha para poder repetir, porque tudo que Deus faz, Ele entrega com fartura. Nada vai faltar, tudo virá para sobrar. Foi assim que aconteceu naquela multiplicação e é assim que vai acontecer em nossas vidas. O que vem de Deus vem para transbordar em nossas vidas. O que veio de Deus para aquele povo veio para transbordar. Ninguém precisou ficar afoito, ninguém precisou pegar fila, ninguém precisou se levantar. Não, eles receberam no lugar que eles estavam. Então, meu irmão, minha irmã, aguarde, porque aquilo que você vai receber no lugar que você está. Você não vai precisar sair da sua casa, você não vai precisar sair da sua empresa, você vai precisar sair do seu lugar, porque Deus vai te entregar no lugar que você está, em nome de Jesus. Porque é a palavra que diz, quando estamos na presença de Deus, temos a certeza que o alimento para o corpo chegará, assim como o alimento para a alma nunca vai faltar, porque o Senhor virá com a providência.
No celeiro de Deus nada falta, tudo tem abundância. Para você, para a sua vida, para a sua casa, nada vai faltar, creia. Porque a palavra de Deus, aí o versículo 12 diz que todos receberam o suficiente para comer. Todos, ninguém ficou para trás, todos receberam. E aí Jesus manda dizer assim, ajunte os pedaços que sobraram. Mas como? 5 pães, 2 peixinhos, ainda sobrou. Porque as bênçãos de Deus vêm para nos satisfazer, para nos encher e para sobrar. Vem para multiplicar, vem para transbordar. A palavra não fala o quanto cada um comeu, do qual era a porção de cada um, de qual era o limite de cada um que receberia. Mas todos saíram satisfeitos. Homem, mulher e criança, todos saíram satisfeitos. Todos encheram a barriga, todos comeram o quanto quiseram e ainda sobrou. Todos com sangue, todos com o estômago cheio. Mas Jesus dá uma ordenança para aqueles seus discípulos, não desperdicem nada. Há uma ordenança de Jesus para nossas vidas. Há um ensinamento de Jesus na nossa vida nessa palavra, nesse versículo. O que vem de Deus não deve ser desperdiçado. O que vem de Deus não deve ser desperdiçado. Temos que absorver tudo o que Deus coloca nas nossas mãos. A sobra será para o amanhã, para o nosso alimento novamente o amanhã. Obedecer a Deus significa que sempre haverá fartura e nada vai faltar. Não desperdice as oportunidades que Deus coloca em nossas vidas, coloca em nossas mãos. É isso que Deus está dizendo. Não desperdice nada. Não desperdice a bênção que Deus colocou nas tuas mãos. Não desperdice a unção que Deus colocou sobre a tua vida. Não desperdice aquilo que Deus tem colocado na tua casa, na tua família. Abrace, não desperdice, porque amanhã você vai precisar dela. Então, no versículo 13 diz assim, que já juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevadas. 12 cestos. Eu não sei o tamanho do cesto, mas provavelmente não era cesto pequeno, mas eram 12 cestos do que sobrou. Ninguém estava com fome e sobraram 12 cestos, suficiente para uma nova refeição, suficiente para se alimentar novamente. Quando Deus nos dá uma bênção, ela virá com a fartura e ela vai sobrar, meu irmão, minha irmã. Então recebemos de Deus o suficiente para nos fartar e para sobrar. Então não desperdice as bênçãos que Deus coloca em suas mãos. Não desperdice. Presta bem atenção no que a palavra diz. Não desperdice aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Toma posse, abrace, agarre firmemente, viva intensamente as bênçãos do Senhor para que você tenha uma vida próspera, abençoada, feliz na sua casa, no seu trabalho, no seu caminhar. É isso que Deus quer para nossas vidas. Deus quer dar sim o alimento que você precisa para o corpo, mas principalmente o alimento que nós precisamos para a alma. Porque somente esse alimento vindo do Senhor é que nos faz continuar a caminhar nessa terra com tantos problemas. Somente Cristo pode nos dar o livramento, somente Cristo pode nos dar o alimento para nosso chamado. Então receba essa palavra do Senhor, receba essa promessa do Senhor sobre a sua vida. E ainda não terminou, haverá mais cultos com o mesmo tema do alimento do Senhor, porque é o que nós precisamos. A igreja precisa se alimentar espiritualmente, assim como o alimento para o corpo, mas principalmente para o alimento para a alma, em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Querido Deus, quero te agradecer por essa palavra abençoada, Pai. Nos ensina a alimentarmos, Pai amado, não somente ao corpo, mas principalmente o alimento espiritual, Pai. Que não desperdicemos, Pai amado, as oportunidades que o Senhor nos dá, Pai. As bênçãos, Pai querido, que o Senhor coloca nas nossas mãos, Pai. Que tenhamos, Pai, discernimento, Pai amado, nas nossas atitudes, Pai. Que sejamos homens de fé e acreditemos que o Senhor é o Deus do milagre, é o Deus da multiplicação, Pai querido. Abençoe cada um que está assistindo a este culto, Pai, cada um que está participando desse momento, dessa palavra, Pai. E que tenha uma vida próspera, Pai, abençoada,
multiplicada, abundante na presença do Senhor. É que eu te peço em Cristo Jesus, que é o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Pai.